quero convidá-lo a abrir a Bíblia para nós iniciarmos a nossa conversa. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, apenas o versículo 5. Lucas 5, 5. Está projetado ali, você pode acompanhar. Assim lemos nas Escrituras. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Vamos ler juntos? Comigo, vamos lá? Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Oremos mais uma vez, queridos. Senhor, estamos aqui, as Escrituras estão abertas, queremos olhar para ela, queremos meditar nela, queremos mergulhar nela, queremos receber as instruções, queremos dizer que cremos na palavra do Senhor e desejamos viver a nossa vida alinhada à palavra do Senhor. Toca, Senhor Deus, o coração da igreja, cada vida aqui presente nessa noite. Fala conosco através dessa mensagem, Pai. Nós clamamos a Ti, nós cremos em Ti. Nós pedimos, ó Deus, Espírito Santo de Deus, desça sobre nós, age sobre nós, porque inspiraste as Sagradas Escrituras, possa iluminar o nosso coração, para entendermos, para praticarmos em nossas vidas. Glória ao Teu nome, Senhor. Em nome e para a glória de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Meus queridos, uma viagem que eu fiz alguns anos atrás, fiz uma viagem aos Estados Unidos exatamente para conhecer algumas igrejas, visitar alguns locais, igrejas que estavam crescendo, chamando a atenção. E eu tive a oportunidade, então, nessa viagem, dentre tantas outras igrejas, visitar uma igreja chamada Living Word, da cidade de Chicago. Uma igreja que começou não muito tempo atrás. Na época, tinha começado há 20 anos atrás, já tem uns 3 anos. Tinha começado numa garagem. E na época que eu estive lá, eles já contavam com cerca de 20 mil membros. Cresceu cerca de 1.000 membros por ano. Por vários contatos, né? A gente sempre tem um amigo que tem um amigo. Tem uma teoria que diz que você está a 5 pessoas de qualquer pessoa no mundo. Por exemplo, você está a 5 pessoas do Barack Obama, do Bolsonaro, do Donald Trump, tá? 5 pessoas. Se for assim, pela via certa, você chega lá. Mas por ter um amigo que tinha uma amiga, eu pude não apenas visitar, ir a essa igreja, mas conversar com um dos pastores. E quando eu fiquei frente a frente com o pastor David Winston, que é filho do pastor principal, fundador da igreja, ele lidera o ministério jovem daquela igreja. Eu tive a oportunidade de fazer algumas perguntas, e a primeira pergunta que eu fiz, obviamente, porque esse era o meu interesse, que eu estava ali, é como essa igreja cresceu desse jeito. Como essa igreja cresceu assim? Eu vou dizer aqui algumas das palavras que ele usou na sua resposta, citando aqui o pastor David Winston, me respondendo. Ele disse: a igreja cresceu crendo na palavra de Deus. A igreja cresceu pondo a palavra para funcionar. A igreja cresceu sob o fundamento da palavra.
A igreja cresceu colocando a palavra em prática em todas as circunstâncias. Uma resposta que para mim poderia até ser considerada decepcionante naquele momento. Nada de método. Ele não falou nem método. Crescemos porque implantamos a filosofia da igreja em células, dos grupos pequenos, ou do G12, sei lá. Nada de método, nada de estratégia, nenhuma dica prática de como fazer a igreja crescer, nenhum pacote pronto para o crescimento da igreja. Por isso que eu digo, em princípio, aquela resposta poderia ser decepcionante. Mas nenhuma resposta poderia ter sido tão poderosa quanto aquela. Nenhuma resposta poderia ter sido melhor do que aquela. Nenhuma resposta poderia ter abençoado tanto a minha vida, impactado tanto a minha vida, quanto aquela resposta. O segredo para a igreja da atualidade, o segredo para os crentes da atualidade é voltar ao simples, ao óbvio, ao essencial, porque num dado momento das nossas vidas, nossa caminhada cristã, seja como igreja, seja como indivíduos, nós nos desviamos desse essencial, desse óbvio, desse fundamental, desse imprescindível, que é o mais importante. Então o principal desafio da igreja é voltar ao óbvio, ao essencial, ao mais importante. O principal desafio da igreja atual é crer e viver segundo a palavra de Deus. Apenas isso. Crer e viver segundo a palavra de Deus. E é isso que esse texto que nós lemos no início nos revela. É bem conhecida essa história, creio que da grande maioria. Simão Pedro diz: sob a tua palavra lançarei as redes. E a gente conhece, a gente sabe que eles haviam tentado pescar a noite toda, não tinham apanhado nada, a pescaria tinha sido ruim, a pescaria dos profissionais da pesca tinha sido frustrada. Então Jesus chega, Jesus que não entendia nada, num horário que não era costumeiro pescar. Então Jesus chega e diz: olha, vocês não pegaram nada à noite, mas vão mais fundo e lancem as redes novamente. Então eles obedecem, e a Bíblia diz que eles apanham uma grande quantidade de peixes, a ponto de as redes quase se romperem e de os barcos quase afundarem. Os pescadores aí devem ficar pensando nisso, Que coisa maravilhosa. Mas isso nos revela uma verdade espiritual tremenda. Para a pescaria ser abundante, é preciso obedecer a palavra. Para a pescaria espiritual ser abundante, é preciso obedecer a palavra de Deus, queridos. E nessa noite eu quero mexer com algumas coisas. E nós precisamos entender então algumas realidades. Vou apresentar aqui duas realidades muito importantes que nós precisamos entender. Vai aparecer ali para você visualizar. Primeiro, a igreja precisa obedecer ao que Deus ordena na sua palavra. Isso é fato. Não tem muito o que discutir, não tem muito o que explicar. Isso, somos igreja, então temos que obedecer ao que Deus ordena na sua palavra. Mas uma segunda afirmação, também muito óbvia, é que a igreja precisa crer no que Deus disse que faria em sua palavra. Sim, de um lado a igreja precisa obedecer ao que Deus disse para ela fazer. De outro, a igreja precisa crer que Deus fará o que Ele disse que faria. São duas coisas distintas. Eu espero até o final que você compreenda exatamente o que eu quero dizer. Mas eu quero falar mais duas coisas muito importantes. E uma delas é música para o ouvido dos presbiterianos. Aqui nós estamos numa igreja presbiteriana. Eu sei que tem muita gente aqui que não é presbiteriana, mas nós estamos numa igreja presbiteriana. Então, essas duas
Uma delas, dessas duas realidades que eu vou apresentar agora, é música para o ouvido do presbiteriano. Mas a outra é um puxão na nossa orelha. Mas mesmo assim, que Deus me dê graça e sabedoria para mostrar isso para vocês. Então vamos lá, duas afirmações. A primeira delas nós gostamos. A igreja precisa obedecer a Deus em termos de doutrina. A igreja precisa obedecer a Deus, precisa crer em Deus e obedecer a Deus em termos doutrinários. E aí nós vamos dizer que a igreja presbiteriana tem um sistema de doutrina histórico, sólido, consistente. E nós precisamos continuar crendo e pautando as nossas vidas pelas verdades fundamentais da nossa doutrina. Sim, ela é maravilhosa, ela é extraordinária, é uma percepção extraordinária do conteúdo bíblico sintetizado, sistematizado e apresentado a nós. Por exemplo, em resumo, nós precisamos continuar crendo, queridos, naquilo que nós temos crido. Cremos num Deus único e verdadeiro. Somos monoteístas e não politeístas. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante e infalível. Cremos nisso, afirmamos isso, quando muitos já não têm mais crido e afirmado isso. Tem negado a autoridade da Bíblia, mas nós continuamos crendo. Cremos na exclusividade de Jesus para a salvação. Cremos nisso e continuamos afirmando isso. Cremos, queridos, na salvação pela graça, uma das doutrinas que nos distingue de muitas denominações. Cremos que Jesus é o Senhor da igreja, cremos nisso. Temos uma herança reformada, histórica, e glória a Deus por essa herança teológica e doutrinária extraordinária. É isso que nos rege, é isso que nos define, é isso que nos identifica como igreja. Eu disse que isso é música para os olhos não é? Para os ouvidos do presbiteriano. Mais uma segunda afirmação. A igreja precisa confiar em Deus em termos práticos. Ela não pode apenas obedecer a Deus em termos doutrinários, mas ela precisa confiar em Deus em termos práticos. Quer ver só como isso funciona? Ou como isso não funciona às vezes para nós presbiterianos? Se por um lado nós temos um sistema doutrinário fantástico, por outro, muitas vezes a nossa prática eclesiológica é minúscula, para não dizer às vezes medíocre. Somos gigantes teológicos e anões práticos. Quer ver como isso funciona? Ou não funciona, tá? Cremos na soberania de Deus, não cremos? Acabei de afirmar, é uma das doutrinas que a igreja presbiteriana afirma e defende. Mas diante dos desafios práticos, nós não temos a coragem de crer que o Deus soberano vai nos sustentar diante das nossas necessidades. Ou seja, a grande teologia que a gente tem, na hora que chega na prática, a gente titubeia. Nós cremos que Deus é soberano, mas nós temos dificuldade aqui na prática de crer que Deus vai providenciar as coisas que nós necessitamos. Quer mais? Nós cremos que é Deus quem salva. Não cremos nisso? A igreja presbiteriana afirma isso. É Deus quem faz a obra. É Deus que pega o pecador que está morto nos seus delitos e pecados, e Ele o atrai com sua graça através dos méritos de Jesus Cristo, e Ele se apropria disso pela fé. Cremos nisso, queridos. Cremos que é Deus quem salva as pessoas, mas na prática não cremos que Deus vai acrescentar pessoas à nossa igreja. Há uma incongruência, uma incoerência entre a teologia e a prática de vida. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, afirmamos isso aqui, mas não nos movemos segundo o que a Bíblia nos orienta.
O fato é que nós precisamos ajustar, queridos, alinhar a nossa vida com a palavra de Deus. Por isso que Deus colocou no meu coração o desejo de compartilhar essa mensagem forte nessa noite. Inclusive nem começamos hoje a série de mensagens sobre família, vai começar na semana que vem, Fit Family vai ser. Mas hoje Deus colocou no meu coração o desejo de trazer essa mensagem para a igreja. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra precisa crer e viver segundo a palavra de Deus. A igreja presbiteriana na Trindade precisa crer e viver segundo a palavra de Deus. Olha só o nosso momento, queridos, como igreja. Estamos diante de grandes desafios, estamos diante de um novo e grande desafio. Viemos para um lugar maior, era isso que sonhávamos, era isso que queríamos. Aqui tem mais lugares, você já notou isso, tem mais lugares, então é normal que no começo nós tenhamos cadeiras vazias, mas elas devem nos desafiar, queridos, e não nos desanimar. Olhamos para as cadeiras vazias como um desafio que nós temos. No próximo domingo tem que ter mais gente sentado aqui, sabe? Mas uma coisa importante é que eu esteja aqui no próximo domingo também. Que a gente não seja intermitente na nossa frequência, domingo sim, 2 não, domingo sim, 2 não. Eu preciso estar aqui, e eu preciso ser canal para que outras pessoas estejam aqui. Aí, queridos, no próximo domingo vai ter mais gente, e no outro mais gente, e no outro mais gente, e no outro mais gente, e é assim que a igreja cresce, confiando que o Deus soberano, o Deus que salva pessoas, é que vai acrescentar pessoas à sua igreja. Diante dos desafios, queridos, o grande desafio que nós estamos, isso exige mais comprometimento, mais entrega, mais consagração, mais ousadia, mais trabalho, mais colaboração, mais participação, mais obediência, mais fervor, mais oração. Precisamos orar mais. Quanto maior o desafio, mais intensa deve ser a vida, a agenda de oração da igreja. Mais fé, queridos, é fundamental. Fé nessa jornada, nessa caminhada. Mas, meu querido, não desanime no que eu vou dizer, mas eu nem comecei a pregar ainda, agora que eu vou começar, tá? Então, pensando nessa questão de crer e viver a palavra de Deus, nós precisamos nos apropriar de 3 coisas que Jesus disse. E esse é um desafio ao nosso crer, e é um desafio ao nosso viver. Eu quero deixar bem claro isso nessa noite, que nós precisamos alinhar o que nós cremos com o que nós vivemos. O que nós cremos que Jesus disse na sua palavra e obedecer a isso, mas também viver segundo o que Ele nos diz. Vamos lá então. A primeira expressão que eu quero destacar nessa noite é essa aí: edificarei a minha igreja. Quem disse isso, queridos? Vamos lá, me ajuda, quero ver se estão acordados. Quem disse isso? Jesus. Nós cremos nisso? O que Jesus disse aí? Edificarei a minha igreja. O versículo, vamos ler juntos? Vamos lá? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse: edificarei a minha igreja. Essa expressão precisa ser entendida, queridos, e essa expressão tem uma conotação libertadora. É libertadora para mim como pastor, é libertadora para os presbíteros, é libertadora para os diáconos, para os líderes da igreja, porque Jesus disse: edificarei a minha igreja. É Ele que vai fazer, é isso que Ele está dizendo. Quem edifica a igreja é Jesus, o dono da igreja, o Senhor da igreja. Jesus disse aqui que Ele ia edificar, e esse conceito de edificar, que ele significa construir, expandir, aumentar, fazer crescer.
Este é o propósito de Deus para a sua igreja, que ela cresça, progrida, transcenda os horizontes, transponha barreiras, alcance novos níveis. O propósito de Deus não é que a igreja permaneça como está, o propósito de Deus não é que a igreja diminua, o propósito de Deus é que a igreja aumente. Não é por acaso que o livro de Atos dos Apóstolos, que nós estudamos hoje na Escola Bíblica Dominical, fala que a igreja crescia em duas dimensões, na palavra e em número. Por várias vezes o evangelista, o autor Lucas, fala isso. A igreja crescia na palavra e em número. Essa expressão aparece várias vezes. Crescer na palavra, que Lucas traz lá, tem a ver com qualidade, vida espiritual, consagração, testemunho, comportamento ético, obediência à palavra de Deus. E crescimento em número tem a ver com alcançar pessoas, aumentar o contingente, salvar mais pecadores, povoar o céu. Os números são importantes na Bíblia. Às vezes a gente tem medo. O reverendo Hernandes Dias Lopes tem uma frase interessante, diz que nós não podemos nem ter a numerolatria nem a numerofobia. Numerofobia é o medo dos números, numerolatria é você idolatrar os números. Os números são importantes. Tem até um livro na Bíblia que nós chamamos de Números. E Lucas, escritor do livro de Atos, para citar mais uma vez, atualiza o tempo todo o progresso numérico da igreja. Ele vai fazendo isso. Então Jesus disse que edificaria a sua igreja. Eu pergunto, nós cremos nisso? Nós cremos nisso, queridos? Que Deus edificará a sua igreja? Então Deus disse que a igreja iria crescer. Mas a pergunta é, por que a igreja não cresce? Por que há igrejas que não crescem? Eu poderia dizer muita coisa sobre isso, mas eu separei 3 coisas ali para mostrar rapidamente para você. Por que a igreja não cresce? Primeira razão, porque não cremos que a igreja vai crescer. Falta-nos fé. Então nós precisamos corrigir essa postura. Cremos que a igreja vai crescer. E por que a igreja vai crescer, queridos? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por que a igreja vai crescer? Porque Jesus disse: edificarei a minha igreja. Então, se a igreja é de Jesus, se a igreja é verdadeiramente igreja de Jesus, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, e ela vai crescer, aumentar, proliferar, se expandir. Por que a igreja não cresce? Porque não cremos. Ouvimos a palavra de Jesus, diz: edificarei a minha igreja, mas será? Eu acho que essa expressão aí, ela se aplica bem lá nas Minas Gerais, que parece que o povo é mais crente, mais presbiteriano, né? Governador Valadares, uma cidade mais presbiteriana do Brasil. Mas Florianópolis, Deus não é o mesmo, Jesus não é o mesmo, querido. Então, se cremos em Jesus, vamos crer que a igreja pode crescer aqui. Segunda razão, porque não temos a expectativa de que a igreja vai crescer. Então nós temos que viver com expectativa. A primeira questão é a questão de fé, falta de fé. A segunda é a falta de expectativa, falta de esperança. Então nós temos que abrir as portas desse templo, nós estamos agora, que é um templo, casa de Deus, consagrado ao Senhor. Temos que abrir as portas da expectativa que as coisas vão acontecer. E a terceira razão, essa tem a ver com a prática, tem a ver com a ação, porque não operamos com a convicção de que a igreja vai crescer. Não operamos com a convicção. Não agimos com a convicção de que a igreja vai crescer. Estamos diante do desafio, colocamos o pé no freio, achamos que não vai acontecer, isso não é possível, porque nos falta essa convicção de que Deus é que está cuidando de nós e que a igreja vai crescer. Então essa é a dimensão, queridos, que eu gostaria de mostrar. Nós precisamos viver segundo a palavra, crer e viver, crer e viver, crer e viver.
crer que Jesus disse: edificarei a minha igreja, e viver isso na prática, viver igreja com essa expectativa, com essa esperança, com essa confiança, com essa fé, de que nós estamos num jogo que Jesus disse: vocês vão vencer, só precisam ter fé. Mas a segunda coisa, já estou entrando aí no campo da segunda coisa que eu quero mostrar, a segunda expressão, vamos lá. Se tiverdes fé, nada vos será impossível. E aí tem um versículo que diz, Mateus 17:20: pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. E aqui eu quero dizer, queridos, que os milagres da fé estão à disposição da igreja. Precisamos crer nisso também, porque a palavra de Deus, se tiverdes fé, eu pus os 3 pontinhos ali, mas tem coisas ali no meio que a gente acabou de ler, está no versículo, mas aí destacando a expressão: nada vos será impossível. A questão é, cremos nisso? Cremos nisso que Jesus disse? Da mesma maneira que nós temos que crer, que Ele disse que edificará a sua igreja, nós temos que crer nisso. Se tiverdes fé, nada vos será impossível. Só para ficar, aqueles não só teoria, mas compartilhamento prático, eu já presenciei nesses 22 anos de ministério, claro que antes disso, em toda a minha vida, tantos milagres extraordinários. Eu separei aqui 2 para contar para vocês. Um deles foi lá em 2006. Nós fizemos uma campanha no final do ano, lá na igreja de Ponta Grossa. Nós chamamos de Venha e Veja. Esse era o nome da nossa campanha. Era uma campanha de evangelização. Nós colocamos um desejo diante de Deus, que era de batizar, professar a fé de muitas pessoas. Essa campanha começou em setembro e nós colocamos o dia da colheita, nós chamamos, o primeiro domingo de dezembro. Nós oramos, caminhamos, trabalhamos, operamos pela fé, e no dia 3 de dezembro, se não me engano, no primeiro domingo de dezembro de 2006, nós recebemos 58 novos membros da igreja, de uma só vez. Muitos batismos e profissão de fé. Passamos assim com os pastores, batizando várias pessoas. Foi algo extraordinário, algo maravilhoso. Milagres da fé, queridos. Milagres em termos espirituais. Mas quero contar agora um milagre físico. Era um domingo, dia 22 de setembro de 2013. Eu estava almoçando lá na casa da minha sogra, né? Sempre filava o almoço na casa da sogra, todo domingo. Demorava um pouco para sair o almoço, mas saía, né, Manuel? E aí eu recebi um telefonema de um médico da igreja dizendo que o presbítero nosso, de 42 anos, Carlos Alexandre, estava consertando o telhado, porque era um dia chuvoso e estava lá com um problema no telhado, e ele despencou do telhado, 9 metros de altura. Ele caiu com tudo, ele voou por cima da piscina, e ele foi de cabeça no muro do outro lado, e foi uma situação muito difícil. Nós corremos, nem almocei, fui para o hospital, e lá nós entramos, eu entrei junto com a esposa dele. Estava tendo um problema, inclusive naquele momento ali, de plano de saúde, tá, queridos? Uma hora dessa, né? Vem ali a conversa de plano de saúde, o plano não vai cobrir, você vai ter que pagar. Eu falei: Cláudia, entra nesse negócio, assina, se for preciso a gente vende a igreja, né? Mas você vai fazer isso agora. E o médico olhou assim o exame, estava eu e ela na sala. Se nós precisamos entrar com tudo,
Vamos esquecer da perna, do braço, de tudo que quebrou. Vamos direto na cabeça, porque isso aqui mata e mata rápido. O médico falou para ela. E nós mobilizamos a igreja para a oração. As coisas foram transcorrendo. Naquela noite nós tivemos um culto muito triste. Inclusive pessoas na internet criticaram isso aqui, culto triste dessa igreja, né? Tudo bem, porque naquela noite nós fizemos um culto. Eu mudei o sermão, nós mudamos a liturgia e colocamos a igreja de joelho para orar em favor do presbítero Carlos Alexandre. As palavras do médico, depois ele disse assim: eu tinha certeza que ele não passava daquela noite, mas o presbítero Carlos Alexandre está bem vivo, viu, queridos? Ele só está bem testudo agora, porque tem uma placa enorme aqui na testa, né? Mas outra coisa é que também, depois que ele passou do momento crítico, falava-se assim: as sequelas vão ser muitas, provavelmente não vai falar, não vai andar. E 5 dias depois ele estava já praticamente, não estava deixando o hospital, não era por causa da cabeça, era por causa de braço, perna e coisas desse tipo. Mas foi um milagre, querido, um milagre extraordinário que nós presenciamos. Estou contando isso, queridos, porque nós precisamos crer. Se tiverdes fé, nada vos será impossível. Agora, a fé às vezes exige ação. Vou só explicar para você. Para o paralítico no tanque de Betesda, Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele precisava crer. Para o pai que veio pedir a cura para o seu filho, Jesus disse: vai, porque o teu filho vive. Mas ele precisou voltar, crendo que a palavra de Jesus era verdadeira. Para o homem da mão ressequida que está diante de Jesus, Jesus diz assim: vem para o meio, vem aqui para ser curado. Lá no Antigo Testamento nós temos também a história de Naamã. Vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Você tem que ter fé, tem que ter obediência, ação, receber a palavra de Deus e agir de acordo com a palavra de Deus. Vamos mostrar aí que a igreja que vive pela fé, rapidamente, nós temos a ceia para celebrar ainda. Espera, vamos passar todos assim, um após o outro. Espera e experimenta crescimento. A igreja que vive pela fé crê que as pessoas virão, queridos. Acredita que os recursos aparecerão, porque os recursos também é algo que às vezes faz a igreja patinar, impede que a igreja vá além. A igreja que vive pela fé confia que as curas acontecerão, sim, porque se tiverdes fé, nada vos será impossível, se isso estiver de acordo, em consonância com a vontade de Deus. A igreja que vive pela fé desafia os impossíveis a todo momento. Mas vamos para a terceira e última expressão bíblica que eu gostaria de destacar nessa noite, que é: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Também um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, bastante citados aqui, né? Citamos hoje pela manhã aí com Mateus. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A minha ênfase nessa noite é: e recebereis poder. E recebereis poder. Nesse texto, Jesus está dizendo que enviaria posteriormente um poder sobrenatural. Jesus falou lá no futuro, nós já podemos olhar para o passado, precisamos crer. Cremos, né? Não é que precisamos crer, nós cremos que esse poder já veio. Lá no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi dado à igreja. Precisamos crer então que esse poder sobre o qual Jesus falou está aqui, está à nossa disposição. Precisamos crer que esse poder sobre o qual Jesus falou é o diferencial da igreja. Todo crente pode viver impulsionado por esse poder extraordinário que se chama Espírito Santo. Ele é o combustível do crente, ele é o combustível da igreja. Combustível, queridos, sem o qual nós não andamos.
Então eu pergunto: você tem o Espírito Santo? E eu respondo: se você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você foi selado com o Espírito Santo. Você possui o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Então, qual o problema? Por que a igreja e os crentes não têm esse poder? Esse poder para testemunhar, essa coragem, esse algo que nos impulsiona, que nos diferencia das demais pessoas, que é o poder do Espírito Santo. Por quê, queridos? Eu vou citar algumas coisas aqui, poderia falar sobre muitas outras, mas porque não há rendição completa ao Espírito Santo. Então, por que nós não vivemos com esse poder? Porque não há rendição completa ao Espírito. Porque há um desalinhamento com a vontade do Espírito Santo de Deus. O Espírito quer uma coisa, nós queremos outra. O Espírito quer que eu seja importante no reino, e eu quero ser importante com os títulos. É por causa disso, porque há um desalinhamento entre o que nós queremos e o que o Espírito quer. Por isso que esse poder não é efetivo nas nossas vidas. Desculpa, irmãos. Por quê? Porque os crentes não estão em sintonia com o Espírito Santo. Porque os crentes não estão em sintonia com o Espírito. Porque as famílias não estão em sintonia com o Espírito. Estão sintonizadas em outra coisa. No positivismo, no secularismo, no materialismo. É isso que domina as nossas vidas, nossas casas, os nossos corações. Por isso que esse poder extraordinário que está à disposição da igreja não tem feito tanto efeito nas nossas vidas. Não é por causa do Espírito, mas é por causa de nós, queridos. O Espírito Santo, esse poder extraordinário, vai te impulsionar a ler a Bíblia e a orar. Se você estiver cheio do Espírito Santo e esse poder estiver impulsionando a sua vida, você então será levado a orar e a ler a palavra. O Espírito Santo vai te impulsionar a vir à igreja. O Espírito Santo vai te impulsionar a testemunhar para os outros. O Espírito Santo vai te impulsionar a tomar decisões espirituais. O Espírito Santo vai te impulsionar a buscar comunhão com o povo de Deus prioritariamente. O Espírito Santo vai te impulsionar a lutar e vencer a carnalidade. Viver segundo a palavra é crer e agir de acordo com essas verdades bíblicas que nós estudamos nessa noite. Termino dizendo: a igreja vai crescer, queridos. A igreja vai aumentar. A igreja vai proliferar. A igreja vai vencer. Se houver aqui gente crendo e agindo de acordo com a verdade bíblica que diz: edificarei a minha igreja. A igreja vai experimentar milagres, ela vai crescer, a igreja vai ver os montes se moverem, se houver gente aqui crendo e vivendo de acordo com a verdade bíblica que diz que se tivermos fé, nada nos será impossível. A igreja vai experimentar o poder do Espírito Santo quando for composta de crentes absolutamente submissos e rendidos ao mover e ao governo do Espírito Santo de Deus. Há 3 coisas que estão à nossa disposição, queridos. Quais são elas? O crescimento da igreja, porque Jesus disse que vai edificar a igreja. O milagre da fé, porque Ele disse: se tiverdes fé, nada vos será impossível. E o poder do Espírito, porque diz: e recebereis poder ao descer sobre